Fala, galera, estamos aqui para mais um podcast da Medway, que a gente está aí nosso mês, né, de comemoração, né, Rodrigão? O nosso mês de comemoração do aniversário da Medway, um mês em que a gente comemora também vários outros aprovados. Já são aí mais de 13 mil aprovações da Medway, mais de 2 mil aprovações em primeiro lugar em várias instituições do Brasil todo. É isso, galera. Hoje em dia a gente tem aprovados espalhados no Brasil inteiro, tá? Seja na Emescano, Amazonas, seja na UFPE, seja Pernambuco, UFES, lá no Espírito Santo, a gente tem no Pará, tem na região sul, centro-oeste. Lá em Belém, lá na tua região, tem? Tem lá também, Cesupão, tem o UFPA, tem vários processos seletivos que a gente tem muitos aprovados nossos da Medway. E claro, que a gente tem também aprovados aqui em São Paulo com a gente, USP São Paulo, Unifesp, várias instituições pelo Brasil inteiro. Então, vem com a gente aproveitar e ser mais um desses aprovados. Os extensivos estão a todo vapor, as inscrições estão rolando, então estamos só esperando você aqui com a gente. A gente agradece toda a confiança que vocês depositam na gente ao longo dessa trajetória toda de 8 anos da Medway, que obviamente contamos com você aí do início ao fim da sua trajetória e você também pode contar com a gente. Então, maravilha, vamos lá para o nosso episódio de IA na Medicina. Salve, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast IA na Medicina. Para quem não me conhece, prazer enorme. Me chamo Rodrigo, sou professor de clínica médica aqui na Medway e também atuo com algumas frentes de IA aqui na empresa. E do meu lado, meu querido CEO, se apresenta. Maravilha, meu nome é Alexandre Remor, sou CEO e cofundador da Medway e estou aqui com um convidado especialíssimo hoje, o Rafael, que vai se apresentar para vocês. Rafael, neurocirurgião. Vamos ter uma conversa grande aí de IA na medicina, já entrando na prática clínica. Trouxemos em vários outros episódios, trouxemos empresários, trouxemos empreendedores da área da saúde. E nos últimos episódios entramos aí na IA na prática, né? Com episódios ensinando ferramentas específicas e vamos trazer para a vida real cada vez mais, que vocês têm nos pedido. Então vamos conversar sobre a IA na prática. Da reg, né? Saindo da reg, aquele papo de reg agora para a prática. Reg, fine tuning e... Bom, é isso aí, vamos para a prática. Rafael, pô, obrigado. Seja muito bem-vindo ao podcast. Se apresenta aí para a galera te conhecer. Muito obrigado. Sou Rafael Bertani, sou neurocirurgião. Fiz a residência no Rio, vim para São Paulo fazer alguns fellows, acabei ficando. Primeiramente, obrigado pelo convite. É legal demais estar aqui. Teve tanta gente legal assistir outros episódios e tanta coisa bacana, né? Então, para mim é uma honra vir falar também. Na verdade, me aproximei do uso da IA, né? Como todo mundo, né? Foi o ChatGPT mesmo, foram as LLMs, né? Eu até sabia o que era antes, assim, né? Cara, até o Waze tem IA, né? A gente sabe disso. Tudo tem, né? Mas acho que todo mundo começou a pensar mais e falar mais depois das LLMs mesmo, né? E isso se deu principalmente pela minha atuação na área de pesquisa, né? Cara, toda hora o pessoal tá publicando, né? Vai acabar a radiologia. Essa é clássica. Porque a IA... Então a gente acaba começando a ler, começando a usar também, né? E aí eu comecei a usar bastante e a me inteirar bastante, né? Não só nas LLMs, que foi a porta de entrada, né? A droga de entrada, né? Mas também em outras coisas também, né? Que bacana, que bacana. Cara, sabe, breve parênteses aqui, já colocando nisso, você comentou da radiologia, eu lembrei agora, o João, meu sócio aqui, ele teve uma luxação de ombro agora, né? E, cara, ele falou com o irmão dele, o ortopedista, ele pegou a ressonância e tinha o vídeo e ele jogou no chat o vídeo. Eu falei, cara, mas vídeo? Eu nunca testei. Você também não, né? E a porra do chat laudou o exame dele. Tava laudou certo? Tinha uma pequena fratura que não pegou, mas pegou a luxação, pegou a lesão de labro, pegou tudo. Pô, você radiologista que tá escutando isso aqui, é bom você já começar a fazer o plano B da vida, né? Não, ele jogando direto, assim, não é que ele fez um grande prompt que era treinada que era... Cara, fiquei... Ou pelo menos, então, pagar o ChatGPT, né, cara? Já que você vai... Pois é. Mas, cara, eu vi recentemente eu não lembro, acho que foi da CNN, uma coisa assim, mas o pessoal tá colocando a radiologia como um case de como a IA não vai substituir o humano. Opa! Polêmico? Cara, antipolêmico também. Vamos... o que estão argumentando é que, na verdade, se você for olhar a demanda de radiologista, isso nos Estados Unidos, né? Deve ser igual em todo mundo.
mas na verdade está aumentando. E fizeram umas projeções de crescimento de várias áreas, né? E a radiologia deu uma projeção acima da média. Olha. E tem gente que, assim, por um lado fala assim, isso é porque a IA tá gerando uma demanda meio artificializada, e tem gente que fala que não, que é uma demanda que já ia crescer de qualquer jeito, e que na verdade a IA vai ajudar o radiologista a ficar mais eficiente, né? E que na verdade é o contrário, que vai ser, é o oposto, né? E assim, é complicado, né? Porque na verdade a gente vai encerrar aqui o podcast, vai ser outro artigo no mesmo minuto, né? E vai falar o contrário, né? Normal, isso a gente já sabe. Mas o que eu acho interessante é que a gente não sabe de verdade o impacto que isso está tendo, né? Não sei se vocês chegaram a ver, teve um estudo que saiu em fevereiro da Anthropic, mês retrasado, né, quase mês passado, que eles mostraram um gráficozinho, sabe aquele gráficozinho tipo radar, assim, que ele vai puxando para um lado e para o outro? Mas assim, a expectativa do quanto a AI vai impactar algumas áreas, em azul, e em vermelhinho era o quanto de fato impactou. Né? Então a estimativa de healthcare, saúde, né, era um dos maiores gaps, tipo, o real é tipo 5% e o esperado é tipo 50%, é um negócio assim, bem absurdo. Depois, não sei se dá pra jogar o link aí. Eu não vi, eu acho que eu até não cheguei a ler essa parte do estudo, mas o que eu tinha visto desse estudo da Anthropic que tinha saído era que, inclusive... Você só pega os estudos agora e joga no Claude pra resumir, né? Aí então você não chega, facilita, né? Eu vou até contar pra ti isso daí da pesquisa, já que, pô, tem ajudado muito a ler artigo científico, é muito mais fácil, né? Mas esse estudo da Anthropic, do que me chamou a atenção, né, foi que os médicos são talvez uma parcela que menos usa ainda a inteligência artificial hoje em dia, e eu acho que uma coisa que a gente até estava conversando antes, né, porque ainda existe muita resistência pelo uso dos médicos, das LLMs e dos gestores médicos com inteligência artificial dentro do hospital ou dentro dos processos. Eu acho que pelo fato de ter essa questão de dados do paciente, LGPD, e na verdade também um tanto da pessoa não entender como funciona a ferramenta, nunca ter se aprofundado, eu acho que ainda a gente vive esse mundo de médico utilizar pouquíssimo IA no seu dia a dia. Muito menos do que deveria, né? Muito eu menos. vi o outro episódio de vocês, tem 2 semanas, vocês falaram do CFM, né? Que é um direito, né? E que ao mesmo tempo que o CFM disse que é um direito, alguns colegas até meio que julgam o colega que tá usando, né? Tipo assim, você tá usando foi o estudo que a gente comentou. Exato. É o estudo que fala que, pô, o médico como é que é? O médico se sente mais eficiente quando utiliza IA, só que quando ele sabe que um colega médico dele utiliza IA, ele acha que o colega é um pouco mais desprovido de inteligência. Limitado. Que isso loucura, é muito louco, né? É louco, é louco. Mas é muito conservador. A cultura médica é muito conservadora, né? Tá acostumado a só... A gente tava falando aqui, né? Tá acostumado só a adotar novas tecnologias quando já saiu uma meta-análise de estudos randomizados, multicêntricos, duplos cegos, no mundo inteiro, aí, agora eu acho que... Agora que saiu na diretriz da sociedade brasileira, eu vou botar talvez a minha eu prática. Use agora. Talvez eu use. Se colocarem como obrigatório aqui no prontuário eletrônico, que bloquear, eu for obrigado a fazer o protocolo CEPS aqui, aí eu vou... Mas eu vou lutar contra. Vai, pô, eu tem a minha opinião, eu sou contra, na verdade. Não, esse estudo que saiu, na verdade, tem muito viés. Tem muito viés. Eu li, você não leu aquela entrelinha. Tem que botar muito volume no paciente, o som não tem? Não, e tem um problema também que, assim, ok, né? Não vamos, sei lá, botar uma prótese que não tem nenhum estudo sobre ela no paciente. Ok, mas assim, usar a IA muito provavelmente vai ser inócuo, né? Se você for responsável, né? Se você não for... E se você não for, vai ser... vai causar dano de qualquer jeito. Exatamente, é porque você é responsável, né? Claro. Então aí não faz muito sentido a gente ficar travando algo que não, assim, não tem nenhum risco a mais, né? Se você usar de forma responsável, né? Claro, perfeito. E aí, não sei se vocês chegaram a ver, na New England, tem uma coluna lá, mensal, que é de New England AI. Eu mostrei pra ti do Jama, do Jama AI. Jama AI. Cara, é muito legal, né? E teve um negócio que eles postaram, que falava sobre de-skilling, né? E miskilling, que é a galera desaprender a medicina ou qualquer coisa, né? E aí tem uns estudos mostrando que o gastro que faz a endoscopia guiada por IA, quando tira a IA, a acurácia dele cai um pouco, porque ele acostumou com a IA. Então, assim, talvez sim, nesse caso, né? Ok, mas a gente precisa entender, né? Qual é que é o momento da gente usar a ferramenta e como que a gente usa, né? Tipo assim, me chamaram para revisar um artigo de uma revista.
eu não vou jogar o PDF no Cloud, no ChatGPT e deixar de fazer a revisão. Até porque sei lá o que vai sair daquilo ali, copiar e colar, né? Mas é diferente de você, poxa, eu quero escrever um post sobre alguma coisa também, quero fazer alguma coisa. Você fazer mais ou menos um modelo que você acha que você quer fazer e ele deixar bonitinho para você. Porque, vamos lá, o que a gente tem que fazer é pensar, né? Mas a gente perder tempo formatando, sei lá, atualizando o Lattes, não faz sentido, né? Justo. Se a gente puder encurtar o tempo que a gente faz as coisas, né? A gente não precisa ficar mais produtivo. Mas, cara, de repente, em vez de você gastar 2 horas fazendo uma tarefa, tipo de prontuário ou de escrita, você gasta meia hora e 1h30 você vai com a esposa no cinema, né? Leva o filho pra brincar na praça, qualquer Claro. coisa, entendeu? Qualquer outra coisa. Você não ficou mais produtivo, você produziu a mesma quantidade, mas você ficou mais vivo, né? Você ganhou mais tempo pra fazer qualquer outra coisa. Então, acho que... Cara, mas tem um negócio interessante nisso do de-skilling que você falou, que é o seguinte, você fala, cara, hoje o análogo disso que você falou, de, as pessoas, o endoscopista tá desaprendendo a fazer a endoscopia sem IA, porque, ele fica perdido. Cara, acesso venoso central. Acesso venoso central, o médico que faz sempre com ultrassom, ele desaprende a fazer sem ultrassom. Só que a hora que sai vários estudos que, cara, com ultrassom ele tem muito mais segurança. Reduz a quantidade de complicações do paciente. Qual que é o problema de você desaprender a fazer sem ultrassom, né? Sim. Pra fazer menos pneumotórax, né? Exato. Então, assim, o médico desaprendeu a fazer a ausculta cardíaca sem estetoscópio, né? Pinar, usar exato. Isso é um problema agora, né? É porque a gente fala de estetoscópio, você vê, quando um negócio já é tão consolidado, ele não é mais tratado como tecnologia. O estetoscópio é uma tecnologia para ampliar a sua ausculta, para ampliar a audição, mas como ele já está tão consolidado, ninguém vê como isso sendo tecnologia, mas é uma nova tecnologia que provavelmente, quando surgiu, os médicos conservadores falam, cara, não, isso está errado. Tá erradíssimo, tem que botar a orelha no peito do paciente, é a ausculta mais fidedigna que existe. Exato. Mas é igual, sabe aquela régua? Isso é o pessoal acho que é da pediatria, então pode ser que eu fale besteira, mas não tem uma régua que você, tipo, mede ali com a criança e já tem a dose, tudo certinho, o peso e tal. Eu não sei nada de pediatria, o que você falar, eu vou acreditar. Alguém, por favor, comenta aí depois. Mas assim, eu tô querendo dizer assim, coisas que são meio que um macetinho, né? Claro. Tipo assim, cara, eu não sei vocês, mas eu fiz muito estágio em UTI, né? Aí, cara, diluição do Niprid. Nossa senhora, né? Cara, eu não sei, até hoje eu decorei 248, 2 ml, mas eu não sei se, tipo assim, se esse espaço que tá ocupando no meu HD realmente era importante. Talvez tenha outras coisas que eram mais interessantes eu saber, né? Sim. Tipo, lembrar melhor o mecanismo de ação, né? Qual pressão que realmente tem que usar Niprid, quando não tem. Talvez seja mais importante do que eu decorar. Então, assim, acho que a gente precisa entender, né? O que é importante, o que não é, e o que é realmente delegar, ou o que é aliviar o nosso lado pra gente realmente fazer o que importa, né? Tipo, prontuário com transcrição. Sei lá, eu já usei alguns, não gostei, achei que ficou pior do que eu escrevendo sozinho. Tudo bem, mas se isso for útil pra alguém, e que a gente sabe que já tem um estudo mostrando que ajuda, que diminui o tempo. Teve alguns estudos que falam que diminui tipo 10%, que é meio que pouco, mas outros falam que reduziu bastante. E acho que é diferente lá nos Estados Unidos, que os caras fazem muito depois, né? Eles meio que deixam para fazer depois, aí acumula um monte de coisa. Mas reduziu isso e os caras tiveram menos burnout, cara. Tipo assim, menos burnout. Né? Pô, isso é incrível, né? Só que a gente tem que buscar o menos burnout e não o de-skilling, né? Sim, total. Mas aquilo que a gente tava conversando lá antes do podcast, né? Que eu acho que a gente vai acabar percebendo quem são os medíocres, na verdade, né? Porque assim, se você pega... E até assim, longe da comparação, né? Mas até saiu um estudo recente que você pega, por exemplo, um médico conversando com a IA, se você alinhar os dois, muitas vezes eles chegam no diagnóstico em mais de 80% das vezes. Juntos. Só que se você der essa mesma IA para um paciente e pedir para ele tentar chegar no seu próprio diagnóstico,
o paciente não consegue chegar. Por Ele quê? vai Porque ele não longe. entende a evolução da doença, não entende o exame físico, o que tá alterado, o que não tá, o que é relevante para aquela história clínica ou não. Que talvez seja um pouco da analogia de, cara, você pegar um médico que não entende muito o que ele tá fazendo e pegar uma IA, realmente a IA não vai servir de nada para ele, talvez até cause dano pro paciente. Só que você pegar um médico bom, que sabe o que tá fazendo, com certeza ele já coletou a história adequadamente, ele já fez o exame físico adequado, ele já tem as hipóteses dele já formuladas na cabeça. O que ele vai usar a IA é para refinar, é pra trazer o a mais, confirmar. Talvez, tipo assim, tô esquecendo de alguma coisa, cara. Faltou alguma coisa que eu Isso. não tô lembrando agora, por algum motivo. E é isso, eu acho que a gente tem que ver a IA, eu vou falar uma coisa, uma metáfora meio bizarra, mas é como se fosse um terceiro braço seu, entendeu? Você não vai deixar de usar seus 2 braços só porque você ganhou mais um, entendeu? Mas esse terceiro braço aí, cognitivo, vamos dizer, ele vai te dar uma força em momentos que você precisa daquilo ali, né? E eu acho que usar a IA é uma habilidade, né? Que a gente tem que desenvolver. Né? Com certeza. Até aproveitando um pouco, entrando num gancho da pesquisa que tu comentaste, eu vi, tô tentando lembrar, tô cheio de negócio de estudo, né? Que eu fico lendo esses estudos de IA. Mas é bom. Mas eu vi Você sempre tem assunto nas rodas, cara. Oh! Enquanto você continuar lendo esses artigos, é ótimo. É porque eu vi um estudo envolvendo essa parte de IA e como é que ela está sendo impactada nesse mundo de pesquisa, tanto do peer review quanto do pesquisador que escreve com IA. E aí saiu um estudo que foi assim, o que os caras fizeram? Eu não tô lembrando qual foi do jornal que fez, mas ele fez o seguinte, olha, eu vou te dar esse estudo para te fazer um peer review dele e quero que você me entregue. Só que dentro do estudo tinha metadados em que se você utilizasse a IA puramente, a IA ia captar esses metadados e na hora que você fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V, ia aparecer lá que você tinha simplesmente feito um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí mais de 80% dos peer reviewers estavam copiando e colando da IA. Simplesmente. Sem ler, sem mudar, sem simplesmente digitar, reescrever. Não, só tava um Ctrl+C, Ctrl+V. Era pra pegar a galera que tava trapaceando. Entendeu? Genial. Como é que você tem visto o uso da IA assim, no mundo da pesquisa? Cara, eu acho que assim, a pesquisa em geral, né, a gente tem uma crise do peer review, né? Que tipo assim, a revista te chama, eu não sei se você tivesse a experiência, né, mas assim, é um pouco, cara, o pessoal te chama pra fazer um peer review, você não ganha nada por isso, tá? Você não vai ser pago, você não vai ter nada, né? E assim, muitas das vezes, especialmente nos lugares, Europa, Estados Unidos, que a gente tem mais coisas de pesquisa acontecendo, o chefe recebe a solicitação, ele fala, pô, residente, revisa aqui pra mim, entendeu? Porque é só pra ele manter. E aí, cara, eu tenho certeza que o velhão lá, velhão é forma de dizer, mas o cara, às vezes, o autor sênior que foi convidado para fazer o review e talvez foi pego nessa metadados da IA, muitas vezes não foi ele nem que usou a IA, mas às vezes ele delegou para alguém, entendeu? Então existe o residente que tava ali servindo existe essa crise do peer review, que é uma coisa que eu não tô falando, assim, não tô denunciando ninguém, isso tá, toda hora alguém tá falando sobre isso é mais do que documentado, isso é mais do que falado. E aí, isso é um problema, né? E a IA genética pode ajudar com isso, né? É o que eu tava falando, não tem nada de errado de você ler o artigo, em vez de você fazer todo aquele processo lá, de digitar, só você fala assim, cara, eu acho isso, eu acho que isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, mas eu acho que não dá pra estar o artigo dessa forma, porque tem que melhorar isso, faltou essa análise aqui, eles fizeram um estudo muito legal, mas esses artigos aqui eu não acho que dá pra incluir, nem esses outros aqui, e faltou talvez... a busca deles talvez não ficou muito boa por causa dessa palavra-chave aqui. Algo assim. Eu falei um parágrafo aqui com vocês, falei um monte de coisa. Mas para eu transformar isso num relatório de peer review, horas. Mas se eu pego isso, coloco na minha LLM de estimação e ela me dá um relatório pelo menos organizado, sem acrescentar nada daquilo que eu falei, já é uma coisa. Ou então, se eu faço um relatório e falo assim, tem mais alguma coisa que você detectou que é importante? Talvez eles podiam fazer essa outra análise, eu posso incluir isso também, porque às vezes é uma coisa a mais ali. Então eu acho que assim, é um problema sério, e inclusive eu tive já uma experiência que eu tive a impressão que eu recebi um review, né, de uma revisão de um artigo que a gente submeteu, que eu tive a impressão, assim, eu tenho certeza que foi feito com o IA, né? E ficou um negócio, assim, que ficou tão elaborado e tão complexo e tão, tipo assim, o cara fugiu tanto da ideia do que é um peer review, né? Que não tinha uma conclusão de, tipo assim, revise, vamos lá. Era uma discussão. Era uma coisa assim, tipo assim, não, porque isso aqui que ele falou pode ser uma limitação importante. Na verdade, era um artigo que tinha a ver com IA,
né? E tinha a ideia era tentar baixar o custo do diagnóstico por imagem auxiliada por IA, né? E tinha a LLM envolvida no circuito, né? Aí isso aqui pode ser uma liability, uma limitação, não sei o que, um negócio assim enorme, assim, um negócio enorme, muito grande. Eu falei assim, cara, não tem como isso ser uma pessoa que escreveu, entendeu? Até porque fugiu totalmente do ponto do negócio, entendeu? Não tava mais discutindo se aquilo era interessante, tava discutindo a minúcia do que o aluno criou um loop com LLM, não tinha nada a ver com a história. Então, acho que isso é importante. A gente tá nessa crise, mas não é por causa da IA. Essa crise já existia há muito tempo, entendeu? E falta, eu sou editor de revista, né? E falta, às vezes, você tem dificuldade de conseguir um revisor. Aí o que às vezes o pessoal faz meio que por engano, aí chama o aluno, entendeu? Aí chama um residente, chama uma pessoa que talvez não tá na qualificação ideal. Claro. Aí que começa a aparecer esses problemas, entendeu? Então o problema não é a IA. O problema é a crise do peer review. Peer review. Você falou de crise do peer review, pegando uma tangente aqui da relação a pesquisas, a gente tá rolando uma crise, não do peer review, mas da questão de artigos científicos agora para residência médica, porque mataram a entrevista, né, nas provas de residência, agora é só currículo, e estão ficando, né, mais restritos, e começou a se descobrir um esquema de a galera publicar, produzir, criar artigos e publicar vender em revistas autoria, publicar em revista predatória. Exato, revista que é só pay to win, né? É só paga e publica. E aí, cara, de quem é a culpa? Do cara que tá querendo estar na residência? Ou, nossa, que não ensinou pro cara ter que uma revista predatória, que não ensinou o cara a escrever um artigo, né? Que não ensinou o cara nada de pesquisa antes da faculdade, né? Eu acho que a culpa é nossa. Eu tô me incluindo, tá? Porque eu lido com aluno, já fui professor de universidade também, não atuo agora, mas já fui. Então, assim, será que não é a gente que tá errando nisso aí? É claro que isso aí é um absurdo, o cara querer cobrar pra... enfim, tudo isso é um absurdo, é lógico. Mas assim, peraí, gente. Tem culpa de todas as partes. Cara, não dá pra você chegar agora na ponta e falar assim, ó, o cara tá fazendo besteira ali. Pô, mas por que ele tá fazendo isso? Você, por acaso, em algum momento você falou que ele não podia fazer isso? Né? Ou a gente mudou uma regra com a bola rolando e agora a gente não tá entendendo a adaptação negativa que isso tá tendo. Né? É um incentivo perverso, né? Você falou só que era pesquisa publicada. Pesquisa publicada, beleza, né? Eu vou atrás do que... Eu preciso passar, preciso passar, esforço-retorno, realmente. Então é uma distorção do mercado, né? Que o próprio mercado deu um jeitinho de se organizar, talvez não da forma mais ética, mas criou um mercado novo de venda E, cara, a mesma questão das faculdades de medicina, né? Duplicou o número de faculdades de medicina, criaram o ENAMED, agora o problema são os cursinhos que estão preparando para o ENAMED, porque agora os alunos só querem saber do cursinho e tal. Assim, cara, porra, agora o problema não fui eu que inventei a lei. Cara, e a verdade, pô, mesmo com faculdades que particulares, públicas, antigas, tem faculdade que tira nota boa. Tem faculdade que tira nota 5. Por que ela consegue tirar e você que abriu 50 faculdades, duas em cada estado, aí não tá conseguindo? Cara, talvez seja por causa da metodologia que você criou. Que aí eu entro no ponto que tu tocaste, Rafael, que é... Cara, eu concordo muito contigo que eu acho que, puta, ao invés de você estar ao longo da faculdade ensinando o aluno coisas que ele vai ter que utilizar no dia a dia, na prática dele, escrever um artigo, ler um artigo adequadamente, você, na verdade, está ensinando no internato quais são as diluições de drogas de propofol, que o cara tá ali no estágio de anestesia. E, querido, você não vai fazer anestesia em lugar nenhum. Por que você está aprendendo isso? Diluição de propofol, bomba de fusão, por que você está atrás de uma tenda de anestesista vendo que o cara tá fazendo se você não vai fazer isso na prática daqui a quando você se formar? E assim, às vezes, legal ele ver, mas cara, será que precisa 3 meses só disso, né? Claro. Pô, acho que isso praticamente acabou, essa eu não sei, né? Mas eu vejo muito pouco o pessoal ter eletivo agora. Eu tinha eletivo na época, era pelo menos um mês. Eu não sei como é que tá agora, mas eu sei que muito lugar não tem eletivo. Tem lugares que tem, mas de fato eu não sei dizer quantos, qual porcentagem. Cara, eu acho que isso é super importante, cara. O cara, deixa ele gosta de um negócio, deixa ele fazer, entendeu? Talvez aquele é a oportunidade do cara
se envolver numa pesquisa, entendeu? Sim. E publicar um negócio de forma mais legítima. E você tirou isso dele, entendeu? Às vezes a oportunidade do cara ir fazer um internato na Europa e conhecer o cara top ali da medicina intensiva e, sabe, e aprender direto da fonte ali, de uma coisa que ele tá lendo o artigo, o cara que escreveu, pô, isso é legal pra caramba, entendeu? Então, assim, acho que a gente mesmo deu uma aleijada. A gente, porque eu acho que a gente tem que se incluir nessa. Sim, sim. Todo mundo que tá aqui, que é médico, aluno também, quando você não brigou por isso, você também deu mole, né? E, cara, e aí a gente vê a distorção e fica apontando o dedo, mas assim, peraí, cara, isso foi culpa nossa, né? Já são anos, na verdade, de medicina meio mal estruturada que levou a esse momento que a gente tá agora. Eu vejo, cara, eu não tô dizendo que um lugar é melhor que o outro, mas assim, eu vejo muito, cara, aluno dos Estados Unidos, os caras, eles fazem uma pré-medicina, né? Pre-med. E depois 4 anos de medicina. Tudo bem, é complicado, aumenta muito tempo. Mas eu vejo os caras envolvendo em pesquisa antes de entrar na faculdade de medicina. No pre-med já, né? E eu acho que faz todo sentido, porque o cara, a medicina lá é como se fosse uma pós-graduação. Então ele faz, tipo, ciência, depois ele faz medicina. Então tem muita Ele lógica. aprende a metodologia de uma pesquisa antes de... Muitas vezes Então eu acho que faz sentido, né, cara? E assim, tudo bem, não tô dizendo que a gente tem que copiar isso, mas a gente talvez, até porque, da forma que eu vejo, eu acho que a nossa medicina, ela é mais parecida com o que a gente vê na Europa do que nos Estados Unidos, né? Mas eu acho que a gente tem que estar sempre pensando, né? Igual vocês falam da comissão permanente do CFM, que tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre pensando, cara, como que eu posso melhorar isso aqui, né? O que a gente pode fazer melhor, né? E, assim, acho que não é propaganda, mas acho que é por isso que existe a Medway, entendeu? Essas coisas foram surgindo porque tem uma lacuna, cara. E a gente precisa preencher isso aí, entendeu? Não dá pra gente contar que todo aluno vai conseguir ele resolver tudo da vida dele sozinho, até porque ele não tem, talvez, todo esse discernimento, entendeu? A gente tem que oferecer caminhos pra eles, cara. Total. Da tua experiência que tu tiveste lá nos Estados Unidos, não sei quanto tempo tu ficaste lá, mas o que tu via do pessoal usando IA lá nos Estados Unidos, que é muito diferente do nosso aqui? Cara, eu vi uma coisa muito interessante, né? Quando você tava lá, já tinha IA generativo? Não, durante a residência, de volta e meia eu vou lá então assim, eu vou sempre, né? Legal. Passo um tempo, tudo mais. Eu tenho muito colega, eu faço muita pesquisa com o pessoal de lá também, né? Então tem uma relação muito boa. Cara, uma coisa que eu achei fantástico, que tipo assim, de um ano pro outro, apareceu, né? Tipo, eu fui em 24, não tinha. Fui em 25, e tinha. Que eles têm, em alguns lugares, eles têm um hospital, tem um sistema próprio, tipo um sitezinho, que tem tipo Word, Excel, tipo como fosse a sua conta do Google, né? E uma parte de AI. Aí você clica lá, Claude, ChatGPT, eu tava até falando com um aluno, ele tava usando ChatGPT, eu falei assim, cara, eu acho que pra isso aí que você tá fazendo, tenta usar o Claude. Aí ele clicou, Claude, e tipo assim, foi pro Claude. É tipo uma API, entendeu? Mas os caras já têm isso, tipo assim, dentro do sistema do hospital. Legal. É tipo Cara, uma assinatura da Adapta, assim, né? Você conhece a Adapta, não? Sim, que junta todos os... tipo isso, só que é o ChatGPT mesmo, entendeu? Sim, tipo, sim. não sei se é uma API mesmo, eu não entendi muito bem, porque eu não usei, seja, né? uma APIzinha com front na frente. E você clica e abre, tipo, o ChatGPT, entendeu? Dentro do seu browser ali. Eu falei assim, cara, a gente tá muito atrasado, cara. Tipo assim... A gente recrimina IA aqui hoje em dia ainda. Você viu isso em algum lugar? Eu nunca vi, né? E eu não vi assim, eu acho que a única pessoa que me incentivou a usar a IA, também não é propaganda não, foi a Vivo, porque eles ofereceram o Perplexity, mas ofereceram um ano de graça. Acho que a Claro também oferece, a GPT, uma coisa assim. Mas, cara, dentro do hospital, ninguém me incentiva, cara. No máximo, me desincentiva. Desincentiva, é verdade. Cara, que loucura. E conta... Desculpa, pode fazer a sua pergunta. Não, que só complementar isso daí que tu falaste, na verdade, foi que isso, inclusive, era falado lá dentro daquele artigo do New York que tu falaste, de Miss Learning e tudo, que ele falava isso, né? Que, na verdade, o nosso papel é de incentivar e orientar as pessoas a usarem IA. Então, o nosso aluno realmente, ele fala no artigo que ou o cara tem um perfil de pegar, falar tudo com a IA e delegar tudo para IA, Ctrl-C, Ctrl-V, ou o cara ele simplesmente não aprende com a IA. Então ele vai desaprendendo, ele vai perdendo skills, e que na verdade o que a gente tem que ensinar ele raciocinar em cima da resposta da IA e orientar ele como você usar a IA, que é um pouco disso que tu falaste, do cara, não, olha,
talvez no Claude seja melhor essa resposta, talvez no ChatGPT é melhor, usa esse prompt, faz desse jeito, pensa dessa forma. Isso que a gente tinha que estar fazendo na prática. Cara, e pra medicina, não sei se você já conhece o pessoal da Dr. Wise, eles fizeram um negócio muito legal, que é uma LLM voltada pra medicina. Cara, e ficou muito legal, porque você tem uma dúvida ali que você tá na dúvida, assim, putz, será que posso fazer? Eu vou tentar usar o universo de vocês, tá? Não sei, não é a minha... mas, pô, será que esse cara aqui, eu posso fazer uma pregabalina? Aí, porque, sei lá, ele tem dor, mas aí não tem aquele negócio, problema cardíaco não pode, mas qual problema cardíaco não pode mesmo? Não sei direito. Você joga lá, ele responde, ele te dá uma resposta, ele bota as referências bonitinhas, entendeu? Então, é a tua oportunidade, ele cria mapa mental também, é bem legal, mas eu acho que a referência é a tua oportunidade, cara, é só você, cara, você aperta ali, ele já copia. Aí você cola no seu bolso, você lê a droga do artigo, irmão, sabe? Tipo assim, entendeu? Pô, deixa de preguiça, cara. E tá ali, sabe? Acho que assim, todas fazem isso, mas eles já estão otimizados pra isso, né? Então acho isso mais interessante. Tudo que puder otimizar é bom. Mas aí acho que vai de cada um também. Mas assim, cara, tá ali, cara. Os caras fizeram isso pra você, entendeu? Entendeu? Mas tem que pagar. Cara, mas por que a gente não está pagando a IA pros alunos? Por quê? Entendeu? Pagando e ensinando pra eles, acabou, né? Claro. Entendeu? Mas é porque é caro. Tá bom, então vamos usar uma brasileira. Não tem. Cara, então vamos fazer. Olha lá a de mercado aí. Mas tem, eu sei que tem. Entendeu? Tipo assim, hoje em dia, cara, vocês sabem disso. Você pode baixar uma IA no seu computador pela o Lama lá, e você baixa lá e você usa lá. E você não precisa ser uma IA top, não. Um computador mais ou menos roda uma IAzinha básica, não vai ser a mesma coisa, mas, cara, pelo menos você consegue fazer alguma coisa, já tá usando, entendeu? É claro que vai ser muito pior do que o ChatGPT, o Claude e o Dr. Wise, mas tá ali, entendeu? O que eu tenho visto muito no hospital, o pessoal usando é o Open Evidence, né? Aquele aberto lá do pessoal para utilizar. Só que o que eu oriento para os alunos a se atentarem é que o Open Evidence ele é praticamente treinado com literatura internacional. Então, muitas vezes ele vai dar uma resposta para você de um medicamento, de alguma coisa que não tem no Brasil. Não só internacional, né? É só artigo aberto também, né? Os pagos ele não coloca também. Exato. Então tem mais isso. Tem esse viés lá também. Então, é essa hora que você tem que instruir o aluno, né? Tipo, cara, às vezes, sei lá, você vai botar no Open Evidence que o paciente tem tosse e febre há 3 meses, e ele vai te falar que o paciente tem uma doença X rara que só tem nos Estados Unidos. E, cara, aqui é tuberculose. Por que não falou de tuberculose? Porque não tem nos Estados Unidos, cara. Não é epidemiologia de lá. Não então faz sentido, baseado com lá. Então, é isso que a gente tem que instruir. Sim. Fala que tá no Brasil. Só isso. Eu tô no Brasil. No Brasil. Exato. Então, tipo, é instruir, cara. Use, é legal você usar. Mas saiba usar. Sim. E não deixa de usar. Deu errado. Mas tudo bem, usa de novo então. Até dar certo. Entendeu? Não é? Mas foi ruim, não gostei. Tá bom. Já melhorou, já teve um update ontem. Vai lá, tenta de novo. Esse é um problema que muitas pessoas têm, né? Tava pegando aqui até tem uns professores que eu me lembro que eles fizeram em colaboração com a Anthropic, os 4Ds da fluência em inteligência artificial. Que legal, cara. Que é pra 4 características que você tem que ter para ter a fluência, que é delegação, D de delegação. Então, estrategicamente você saber decidir qual que é o trabalho que você vai dar para a IA, né? Você precisa saber exatamente o que a IA consegue fazer e conseguir delegar para ela da maneira correta. Descrição, então efetivamente comunicar com a IA para conseguir os melhores resultados. Então tem muita engenharia de prompt, né? Conseguir fazer o melhor prompt, conseguir ter a comunicação mais clara. Discernimento, e aí eu acho que vai no que a gente estava falando. Isso, né? é o D de discernimento. Não sei porque que vem no final. Tem que ser o primeiro, né? Tem que ser o primeiro, exato. Que é, cara, avaliação crítica dos outputs e comportamentos da IA, né? Porque não dá pra... IA é uma ferramenta como qualquer outra, como a gente tá falando. Né? Não tem jeito, Probabilística, vai errar, exato. Então, assim como, de novo, o estetoscópio, você vai errar, você pode estar ouvindo e interpretando errado. Sim. Vai acontecer. E diligência. Então, você ter a responsabilidade pelo uso ético e seguro da IA. Os 2 principais eram por último, mas tudo bem, né? Também acho. Mas não é? E hoje em dia, você pode escrever um artigo inteiro com IA, se quiser. Você tem a opção de declarar isso quando você publica. Você pode, eu usei mesmo. Tudo bem. Entra na coautoria. Aí já não sei quem... Primeiro autor, Claude. Aí tem que ver quem que vai ser o primeiro. Ele vai começar a brigar. Eu acho que eu deveria ser o primeiro autor. Mas você declara lá, entendeu? É claro que é preferível você não usar, ou você usar com discernimento. Óbvio. Sempre, né? Preferível não, obrigatório.
Mas Você- tu vê que as revistas estão tendo resistência a isso? A pessoa escrever com IA e, puta, você escrever com IA, eu não vou aceitar na minha revista. Não. Então, Tem uma caixinha lá, você bota, usei, aí como é que você usou o IA? Eu usei IA pra revisar as coisas, né? E, cara, todo mundo usa IA pra revisar, porque não sei se vocês já pegaram o Grammarly. nossa, Ué, você não usou? Usou. Então, acabou, entendeu? E só agora que eles estão colocando essa caixinha, depois do ChatGPT. Mas o Grammarly já tem, Já ó. era IA, né? Claro. Entendeu? Então, assim, e assim, fica muito melhor, né? Às vezes, eu lembro algumas revistas mandarem assim pra gente, não, você tem que pagar um revisor de inglês, porque teve uns erros aqui, a gente não vai dizer onde tá, entendeu? Você paga Cara, Pegamos erro. com o Grammarly isso meio que acabou, entendeu? E assim, como que eles checaram os erros também, entendeu? Sei lá, sabe? Talvez foi com o Grammarly, entendeu? Total. Mesma coisa. Então, assim, aí abriu lá, não tem nada pra corrigir, aceita. Tem muita coisa, mais de 30 erros. Manda pagar o cara lá. Entendeu? Então, assim, isso tudo entra dentro do problema da crise, né? Que o tanto de dinheiro que as revistas movimentam e o pouco que elas investem, né? Em serviço deles próprios, né? Como revisor e tal. Mas, enfim, eu acho que o discernimento e o discernimento e Diligência. diligência é o, assim... Os principais, né? Se você tiver isso, você pode usar como você quiser, não é? Legal. No que com você certeza, quiser. Com certeza. o CFM pelo menos já bateu o martelo, né? Você é o responsável por, no final das claro. contas. Ele falou a É. mesma coisa de um jeito diferente, né? Mas aqui eles, eu acho que só deixaram um framezinho mais claro, né? 4Ds pra todo mundo lembrar e não esquecer, né? Sim. Então, mas muito bom. E Rafael, falamos de vários usos de IA, falamos na pesquisa e hoje na sua realidade como neurocirurgião, onde é que você tem utilizado além da pesquisa? Cara, eu gosto muito de usar, eu nem, assim, o ideal no prontuário já tem, né? Mas eu gosto muito de pegar algumas coisas que eu tô fazendo anotação, né? Por exemplo, qual remédio você usa? Pregabalina, você vai digitando ali, né? E bota vai digitando tudo bagunçado mesmo. E depois fala assim, organiza desse jeito aqui pra mim. Claro. Né? Perfeito. E formatação, tudo, cara, ficar formatando o Word, formatando cara, formatar referência, meu amigo. Eu lembro uma vez quando eu tava na residência que eu fui mandar um artigo pra uma revista e a revista falou assim, não, mestre, você tem que mandar a referência em ordem alfabética. Não. Cara, eles Você me pararam lembro meu Deus, meu TCC, eu me estressei tanto que eu não mandei nem pra publicar. Cara, e assim, eu lembro que eu olhei isso e falei assim, eu não tenho condições de fazer o que você tá pedindo. No final eu fiz, manualmente, mas cara, hoje em dia... Na força do ódio. Tipo assim, aí a 19 virou 1, nossa, cara, foi uma coisa assim. Hoje em dia, puta, com IA, isso daí ia virar muito rápido. Cara, eu acho que esse é o principal, entendeu? Você mantém o seu trabalho intelectual, mas você para de perder tempo com bobagem. Trabalho de corno, entendeu? deixa pro corno fazer. Porque senão, cara, preciso fazer uma conta maluca, sabe? Eu quero uma conta, tipo aquela estimativa que você... Quanto será que garrafas de água a gente consome por dia, né? Sei lá, bateu essa curiosidade idiota na sua mente. Cara, você não vai parar isso. Pergunta lá pro ChatGPT. Alguém entendeu? já fez essa pergunta, já foi treinada ali. Putz, qual que é a epidemiologia de tal coisa? Quantos aneurismas cerebrais rompem por ano no Brasil? Pergunta lá, entendeu? Tipo, não tem porquê, sabe? Agora sim, né? Graças a Deus, né? Vai demorar um tempo até o robô operar no nosso lugar, né? Isso vai ser muito importante, vai demorar muito tempo. Mas eu não sei, né? Talvez a gente... Quanto que é muito também, né? Já tem 10 anos, pois não sei. 2 anos, 1 ano e meio. Não, Se for pelo Elon Musk, né? O Elon Musk é o cara mais apocalíptico, né? Ano que vem é renda universal. Acho... Mas assim, já teve recentemente na endovascular, né? A gente tem endovascular na vascular e na neurocirurgia e outras, cardiologia, nem se fala, né? Mas já teve teleprocedimento já. O cara num lugar fazendo um procedimento no outro. Isso já tá acontecendo. Acabou esse emprego. Não, cara. Tem lugar que não vai ter o médico. E mesmo assim, o cara vai comprar um equipamento de milhões de dólares, não vai ter o médico. Vai ser uma coisa que vai ser, assim, vai ser algo específico.
né? Então, assim, a gente tem que... E se caiu o 3G, o 5G já era, né? Mas, assim, Tem isso também. não é eu não vejo nada como algo que vai acabar com tudo, de substituir, acabou. Não dá, cara. Você vai precisar ter as pessoas fazendo as mesmas coisas. A ideia é que a gente consiga criar uma forma, ver uma forma de usar isso para ajudar a gente e, acima de tudo, ajudar o paciente. Entendeu? A teleconsulta, por acaso, acabou? Vocês perderam emprego por causa da teleconsulta? Não. Não, Né? porque eu já não atendia mais também. Mas não entendeu? acaba, claro. Continua, né? E a gente é sempre uma paranoia quando vê uma coisa nova, né? Claro. Mas a gente sempre tem que ver, tá, como que é a forma, como que eu posso ter discernimento para usar da forma correta. E aí a gente vai chegar lá. É claro que no início, aquele negócio da carruagem sem cavalo, que sabe o que é esse negócio? Tipo, os caras, quando na transição de carruagem para carro, a primeira ideia foi tipo, não, é uma carruagem, só que agora não tem mais cavalo. Aí deu errado. Tipo assim, não, pô, mas onde que eu vou botar o motor na frente? Deu tudo errado, explode. Aí depois, não, peraí, não é carruagem, é carro. Então a gente tem que... É outro conceito, né? Uhum. Eu acho que talvez a gente tá nessa fase da carruagem sem cavalo ainda. Meio tipo assim, onde que eu vou encaixar isso aqui, né? Mas com o tempo, né, a gente vai entender, vai recriar, vai redefinir, recriar, reconstruir a forma que a gente faz as coisas para a gente conseguir encaixar da mesma forma de computador. Eu não estava aqui quando lançou o computador, nem vocês, né? Mas assim, certamente foi uma coisa esquisita, né? Não, eu quero usar... Datilografia, eu já treinei aqui anos, eu vou fazer datilografia, não quero usar o computador, isso aí vai ruim, entendeu? A letra fica feia, sei lá. Com certeza teve alguns conflitos assim, isso é documentado super bem, né? Como é que é a impressora, né? O cara faz aquela caligrafia bonita, linda, né? Caderno de caligrafia, hoje em dia é tudo Arial e Times New Roman. E impressora é o negócio mais incrível que tem, né, cara? Até hoje, ninguém conseguiu fazer uma que não dá problema, né? Isso aí não resolveu até hoje. Não. Se resolver isso, cara, acho que a gente pode... Aí sim. Sabe o que eu acho mais curioso? É que você pega a história do Vale do Silício, a empresa, assim, que é o símbolo, que foi o símbolo da inovação, do pioneirismo lá, foi a HP. Sério? Foi tipo, uma das primeiras Big Techs, assim, que surgiram no Vale do Silício. Se não a primeira que deu certo, foi a HP. E essa tá porra até aí... hoje, tá até hoje quebrando. Mas Até se não hoje. fosse também impressora, a gente tava... Esquece, né? Pois é. Na neurocirurgia tem visto muita coisa avançando, além disso, com IA? Cara, entrando 100% no mundo do IA, né? Dizem, eu não tenho contato com Neuralink, né? Mas dizem que o implante do chip do Elon Musk no cérebro, né? Eles já estão testando em vários lugares, mas o implante é com robótica, né? Tem uma maquininha para isso. Com robô autônomo. Não tem que ter o cirurgião ainda, né? Mas tem tem que ter o cirurgião para fazer o acesso. Tem a parte aí que de implantar mesmo o negócio é milimétrico ali com a máquina. E assim, tudo bem, da mesma forma que a gente usa microscópio cirúrgico também. Eu não consigo ver com o meu olho normal o que eu vejo com o microscópio. Entendeu? Então, assim, eu não tenho detalhes disso 100%, mas já é uma coisa que envolve IA, envolve robótica, envolve... E assim, tem muita coisa, né? Se a gente for pensar, né? Quando a gente fala de IA, né? A gente tava falando muito de LLM, mas assim, machine learning, né? Os caras da Alemanha lá, eles popularizaram muito aquele método Elastic, né? Que era assim, eles pegavam uma foto de microscopia eletrônica, né? E aí ele ensinava pro algoritmo machine learning, né? Isso aqui é mitocôndria, isso aqui é microtúbulo, isso aqui. E fazer aquele random forest, né? Que é basicamente, você pega vários classificadores, mostra partes dos seus dados para eles, e eles decidem, né? Eles votam para ver o que... Então, você pega a imagem, você pinta assim, mitocôndria vermelho, isso aqui azul, isso aqui preto, e dá o play e ele reconhece o resto todo, entendeu? Cara, isso daí, teoricamente, o cara que mexe com pesquisa nisso, ele conseguir, em vez de analisar 50 células, ele consegue analisar 50 mil. Não deixou de ser útil, né? E aí tem a mesma coisa. Quando a gente fala de radiologia, impacta na neurocirurgia diretamente também. Autossegmentação de imagem, segmentação de ultrassom em tempo real. Já tem alguns aparelhos que já fazem isso, né? Você bota ali o ultrassom, ele já mostra mais ou menos o que é o quê. Mais ou menos. Mas mostra. Tipo um filtro, assim, né? E aí as próximas coisas vão impactando também. Uma que eu acho super legal de machine learning também, fenotipagem, né?
Então, assim, teve um grupo da Inglaterra, a gente lida muito com HPN, né? O sofrimento de pressão normal. Uhum. Teve um grupo da Inglaterra que eles pegaram o banco de dados deles de HPN e rodaram um algoritmo machine learning e conseguiram fenotipar 4 subtipos. E eles viram que, cara, eles são totalmente diferentes, entendeu? Aí você começa a pensar nisso para câncer, para qualquer outra doença, né? Imagina você descobre que, na verdade, sei lá, tô inventando, tá? Tem 5 subtipos de artrite reumatoide e cada um desses tipos vai responder melhor a um remédio ou outro. Aí sim você tá falando de medicina personalizada, né? Você tá fenotipando cada doente, cada coisa e vendo que, cara, peraí, esse paciente aqui, ele também tem HPN igual esse outro, mas por algum motivo, esse responde muito mal, esse responde muito bem. Cara, esse que responde muito bem, eu tenho que oferecer cirurgia para ele. Esse que responde muito mal, talvez é melhor a gente não operar, ou a gente conversar muito melhor sobre essa cirurgia, porque talvez eu tô oferecendo mais risco do que benefício. Mas se eu tô vendo todo mundo como HPN junto, sem nenhuma fenotipagem, aí eu tô, né? Aí Derivação de todo mundo. 50% deu certo, 50% deu. E agora? Né? Aí teve até por muito tempo os neurologistas, algum grupo aí, uns grupos falavam que não existia HPN e tal. E agora que saiu na New England um trial grande lá do pessoal do Johns Hopkins falando que sim, existe HPN, o que mais melhora é a parte motora, o pessoal com grupo placebo, grupo controle, placebo, não é placebo, ele opera, mas ele deixa a válvula fechada, né? E tudo mais. Então assim, agora, 2025, entendeu? Tipo assim, cara... Foi a história que a gente conversou, né? Que o médico só aceita quando sai o clinical trial, claro. randomizado, duplo cego. Demora, né, pra inovação chegar. Pois é, mas com o machine learning, com fenotipagem, esse tipo de coisa, né, a gente já tem o Alexandre Chavegato, um abraço aí da Escola de Medicina Pública da USP. Cara, o cara é fenomenal nisso aí e assim, tem grupos que estão fazendo só isso, né? Só que é uma coisa que demora, você precisa de um monte de dado, você precisa de... Eu falei, é escola de saúde pública, não medicina pública. E aí você demora para você conseguir isso, é difícil, né? E às vezes e é muito dado, né? E aí começa a entrar uma coisa de mais causalidade do que realmente correlação, né? Aí você tem que mudar meio que o padrão de como a gente pensa na doença e como a gente pensa nisso, e a gente tem que aceitar outros resultados. Mas aí tem no TCE, por exemplo. Cara, a gente já sabe hoje que descobriu, o pessoal viu com o machine learning que quem tem plaquetopenia vai ter um prognóstico pior, entendeu? Não sei se vai resolver só da plaqueta não, mas pelo menos a gente já tem uma informação, entendeu? E aí muda, isso pode aos poucos já mudando os protocolos, né? Então eu acho que tudo tá evoluindo meio que junto, né? Quando a gente fala de, assim, uma área isolada, na neurocirurgia. Neurocirurgia depende, porque tudo tá evoluindo junto, né? Então uma coisa que às vezes melhora na neurologia vai ter impacto na neurocirurgia direto, porque vai ter mais diagnóstico, já que é mais rápido, né? Uma coisa da oncologia, de repente o pessoal vê que não, tem que operar todos os tumores, não importa quantas vezes de recidiva. Tem alguns estudos que falam um pouco mais nessa agressividade. Ou então, não, esse tumor, cara, não vai ter jeito, não adianta a gente tratar. Mesmo que a gente saiba que ele responde bem a químio, a gente já descobriu que esse fenótipo, por algum motivo, não vale a pena, tem uma sobrevida pior, a gente tem que conversar melhor com o paciente. Não é negar, conversar melhor com o paciente, explicar melhor e alinhar as coisas. Então, assim, isso tudo vai repercutindo em todas as áreas ao mesmo tempo, entendeu? Então, quando uma área, até às vezes um negócio da clínica médica, que não tinha nada a ver, né? Às vezes viram um maior número de diagnóstico para mim, ou menor, né? Lombalgia, né? Vamos ver o que vai ter aí de lombalgia de fenotipagem, né? A gente vai, entendeu? Essa hérnia aqui, a gente descobriu que tem mais chance de reabsorver, então não opera, não, espera aí, né? Ou então, não, cara, esse tipo aqui, nesse perfil, esse paciente, por ele ser jovem, não sei o que, a gente descobriu que isso aqui não vai ter jeito, melhor você operar como primeira opção, em vez de esperar as 12 semanas de preconização. Então tudo vai repercutindo um no outro, né? Eu acho que é mais fácil pensar assim, somos todos um, cara, não tem jeito, a gente tá todo mundo junto nessa. E essa parte de machine learning que tu tocaste também, uma coisa que tu tava conversando antes do episódio era do Brain for Care que tu consultou, né? Sim. Como é que vocês usaram o machine learning com... Cara, isso é muito legal, né? Conta pra gente o que é a Brain for Care. É verdade, né? Isso é muito bacana. Na verdade, eles têm um dispositivo, né? Que ele, de forma não invasiva, ele consegue captar a curva da PIC, né? É um processo complexo. Hoje em dia ele já é piezoelétrico, mas no começo era só extensiômetro pela deformidade do crânio, mas agora é piezoelétrico mecânico também. E, assim, primeiramente, eles têm uma curva, né? E a análise disso já era com machine learning, né? Então você tem uma curva estimada, né? Baseada no ciclo cardíaco.
Isso é uma informação super legal, mas de início, sem o número da PIC, né, fica um pouco mais, um desafio maior para quem não conhece implementar, né? E aí, com a evolução, né, disso, com o novos algoritmos de machine learning, já começa a ser possível você ter a PIC, né? E aí, no começo, as primeiras iterações é um número um pouco mais aproximado, com uma margem de erro maior. E isso vai diminuindo, conforme você vai tendo mais pacientes, machine learning, né? Você começa a ter mais padrões de onda parecidos e você começa a fazer tipo uma fenotipagem, dizer, não, essa curva aqui, ela é mais parecida com uma PIC elevada ou não elevada, ou de tanto, né? E aos poucos, né, provavelmente vai ser possível chegar num número, né? E não que o número seja, assim, o principal, né? Mas é só um exemplo muito legal de como que a gente vai evoluindo na tecnologia, né? Como que as coisas vão, elas mesmas se auto-melhorando, né? Então você já tem uma tecnologia super legal e você consegue extrair mais informação ainda só porque você juntou, mas porque você melhorou a tecnologia, claro, e juntou mais dados, né? E aí investe, mas poxa, mas como que eu consigo transformar isso em algo mais acionável para esse médico que tem essa, né, essa visão, essa área de atuação, né? Talvez o médico da UTI é muito mais fácil, né, porque está acostumado a iterações repetidas e vários ajustes no mesmo paciente, do que para o médico do consultório da neurocirurgia, que talvez não tem não tem isso já, esse programa já instalado na rotina dele, né? Esse programa mental, né? Então acho que isso é o melhor exemplo de como que essas coisas são importantes e como que a gente não pode. Porque quando você está falando não pro ChatGPT, talvez você sem querer tá falando não para várias outras coisas também, né? Sem você saber, né? E se você, todo mundo que tá aqui assistindo agora, cara, que negócio de machine learning que esse cara tá falando, cara, bota no ChatGPT, ele sabe te explicar, entendeu? E inclusive, eu te fiz esse teste, ele vai te dar um monte de link super educativo, super legal. Coloca, explique para mim que sou um médico, que aí ele já usa a linguagem, e né? pô, manda o link aí pra eu ver um videozinho maneiro disso, que eu sou geração Z aqui, brincadeira. Não, mas eu gosto de videozinho. Desde a faculdade eu já gosto, tá? Geração Z, a gente é amigo, tá? Mas entendeu? Claro. E, então, é meio contra-intuitivo, né? Mas às vezes, quando você fala não pra um monte de coisa, em vez de você falar, pô, mas como? Vamos conversar. O que eu consigo usar isso aqui hoje, agora, né? Mesmo que isso não me sirva de imediato, né? Como que eu posso me acostumar com essa coisa nova para um dia ela ser mais útil para mim, né? Eu acho que essa é a chave. Legal. Acho que essa é a chave. Cara, os ciclos de inovação, quando a gente vai olhar, todas as inovações disruptivas, elas têm um ciclo do hype. Agora a IA vai mudar tudo, vai substituir tudo. IA vai mudar o mundo, vai comer o mundo, não vai existir mais software as a service, tudo vai ser IA. Depois tem um ciclo da depressão, que é o oposto. Cara, na real... É um lixo. IA não serve, vamos fazer tudo Não sem funciona. IA, não funciona muito bem. Mais ou menos aconteceu parecido em um ciclo muito mais curto na pandemia. Na pandemia era, olha, agora tudo vai migrar para online, educação presencial, esquece, isso aí não existe mais. Trabalho presencial, esquece, isso não existe mais. O trabalho remoto é o futuro. Ninguém pensou nos médicos quando falou isso, né? Mas trabalho cirurgião mesmo, tá. Eu lá no meio da pandemia indo pro hospital de máscara no Uber, com 3 Uber na cidade, eu lá. E a galera da Faria Lima, né? Somos casa. amigos também. Mas a galera da Faria Lima, não, pô, agora Da não piscina. existe mais trabalho presencial e tal. Bom, mas enfim. E agora eu acho que no ciclo da IA a gente passou por um hype grande. Já teve, principalmente ali no início, uma descrença grande, quando os modelos até estavam menos, isso IA generativa, né? Estavam menos evoluídos e, pô, vários projetos que você tentava com IA Alucinação pra cara. cacete. IA era até visto meio, até estigmatizou um pouco, né? Tanto que ainda tem um pouco esse estigma. Sim. Se é IA, é baixa qualidade. Cara, agora eu acho que a gente tá caminhando para
para ir para um momento mais sóbrio, com menos extremos. Acho que ainda tem os dois extremos, né? Esses momentos aqui um pouco acontecendo meio simultaneamente em diferentes meios, mas a gente está indo para uma sobriedade de olhar todas as evoluções de IA e entender que, pô, beleza, o médico ele não vai ser substituído, pelo menos não agora, no curto prazo, e não na maioria das coisas, nem o radiologista, como você falou. Mas já nos encaminhando para o final aqui, a gente falou do que a IA não vai substituir, mas o que a IA está substituindo já? O que em muito curto prazo, estilo datilógrafo com computador, o que já vai acabar? Cara, pergunta super difícil, né? Mas cara, é para ser polêmico. Então, pra gente fazer tarô. um corte aqui, jogar E aquela coisa, eu acho que isso teve alguns estudos também, mais a parte do pessoal da Faria Lima Economia e tal, que os caras mostraram que, tipo assim, os Estados Unidos investiu 600 bilhões em IA e o retorno foi, tipo, 0. E, tipo assim, isso é muito... Porque, por exemplo, cara, tradução, né, não tem o que dizer. Mas, se você precisa de uma tradução juramentada, não tem como, né? Agora, o tradutor juramentado, esse cara, eu acho que ele se deu muito bem, porque ele consegue ajudar da IA para fazer muito mais trabalho. 10 vezes mais, né? Só que, de novo, discernimento, né? E diligência, ele é responsável por aquilo ali. Claro. Então, a minha impressão é que meio que nada vai sumir, né? Mas algumas atividades que o pessoal coloca toda hora que imposta, atividades que estão trabalhos ameaçados, call center e tal. Cara, hoje eu não quero falar com uma IA. Entendeu? Eu tenho raiva, inclusive. Eu acho que os bancos fizeram isso com a gente, né? Raiva de IA. Mas talvez... Ele não era nem IA, né? Era chatbot que não funcionava. Talvez daqui a um tempo seja mais fácil, né? Porque se eu perguntar uma coisa que a pessoa não sabe, é normal não saber, mas a IA não tem como não saber, né? Talvez a pessoa do call center seja mais um suporte, né? Ou o contrário. Então eu acho que acabar, eu não vejo nada acabando no curto prazo, mas eu acho que tudo vai se transformar, todos os trabalhos vão se transformar. E aí, quem vai liderar a transformação somos, eu acho que nós mesmos, né, cara? A gente mesmo é que precisa ver como que a gente vai ver isso acontecendo, né? É claro que muita coisa está fora do nosso controle, né? Tipo assim, não tem o que fazer, né? O Bradesco resolve demitir todo mundo. Bradesco, banco resolve, não sei qual banco, qualquer banco resolve demitir todo mundo e fazer só IA, cara, a pessoa não teve escolha, realmente, né? Mas eu acho que para isso acontecer sem ter um backlash terrível, um problema grande, eu acho que é muito difícil, né? Eu sei que o pessoal fala, os programadores, tá tendo muito layoff, de AI layoff, que os caras não conseguem, não precisa mais tanta gente não precisa de mais tanto programador e tal. É um mundo que eu não participo, mas muito se fala disso, né? Mas será que isso vai acontecer em larga escala? Ou será que isso é meio que o pessoal fazendo uma aposta meio doida assim, e no final vendo que não dá? Porque quem eu conheço que programa, fala assim, cara, não tem como você viver de vibe coding, porque, Não tipo, consegue. tem várias coisas que passam batido. Tipo, a parte de segurança Cybersegurança. não Segurança é tem absurdo. a menor chance, entendeu? Eu faço muito vibe code hoje em dia e a primeira coisa quando eu converso com um dev que eu mando pra ele o programa é, cara, tá cheio de falha de segurança. Eu falo, eu sei, cara, eu sei, sempre dá problema de segurança. Mas esse é seu trabalho. Agradeça que eu tô fazendo isso errado pra você poder corrigir, né? Mas, cara, eu concordo muito contigo. Eu acho que, na verdade, não vai ter profissões que vão ser, pelo menos a curto prazo, substituídas completamente. Mas o que eu acho, e que o Ale compartilha também, é que as pessoas que não usarem IA vão ser substituídas facilmente. Porque você vai procurar as pessoas daquele cargo que usam IA porque elas são muito mais eficientes. Muda a curva de oferta e demanda também, né? É meio que, pô, eu vou pegar carona a cavalo ou de carro, né? É meio que Vou de avião ou vou a pé? Exato, é a diferença de produtividade. E é o estudo que você falou, né, Rodrigo? O cara que usa a IA junto com o humano é o que tem melhor resultado. E já tá provado isso daí, né? Então, acabou, né? Acabou a conversa, tchau. Né? Mas não é? É isso. Eu acho que é por aí. Gosto muito da sua resposta. Rafael, vou te chamar para dar a mensagem final aqui para quem assistiu, para quem você quer mandar essa mensagem sobre IA na medicina, sobre o papo que a gente conversou aqui, para a gente se encaminhar para os finalmente. Com o maior prazer. Pessoal, primeiro, calma, tá? O mundo não vai acabar, pelo menos não amanhã, tá? O dia que postar, eu não sei quando é que vai ser, mas aí a gente conversa de novo. Mas assim, calma,
tá? Acho que não vai ter uma mudança bruxa como as pessoas gostam de ficar sendo o cavaleiro do apocalipse aí falando, né? Mas eu acho que sim, a gente precisa se apressar para entender o melhor possível o que está acontecendo, né? Usar as ferramentas como elas forem convenientes para você, né? Com os 4Ds, né? Especialmente a diligência e discernimento, né? E eu acho que quem começar a fazer isso, né, com responsabilidade, então assim, não é para você escrever seu artigo com IA e copiar e colar, não é para você fazer seu peer review com IA e copiar e colar, mas o que você conseguir fazer para te ajudar a você ser, não vou dizer mais produtivo, mas você ser mais eficiente, é diferente, né? Não quero que você produza 10 coisas, mas talvez você produzir uma coisa bem feita, você estudar com um pouco mais de eficiência, você fazer alguma coisa melhor, já está muito bom e você está muito bem encaminhado, né? E aí o mundo vai continuar mudando rápido, não tem jeito, não posso fazer nada. E vocês têm toda a responsabilidade de correr atrás do que está acontecendo, de correr atrás dessas mudanças e se transformar para caber na nova realidade que a gente está criando aos poucos aí, que pode não ser muito diferente do que está acontecendo agora, mas pelo menos se informa e usa IA de algum jeito. Vai tentando usar, vai se acostumando e acho que é por aí, certo? Concordo? Concordo muito, os caminhos vão aparecer. Se a pessoa se forçar, os caminhos vão aparecendo para ela, né? Eu acho também. Bom, mensagem final? Mensagem final, galera, para vocês, que a gente já conversa muito com vocês, né, e que eu acho que eu corroboro muito disso que o Rafael falou, é usar. Eu tava até conversando hoje com quem eu tava com a Dó, falei com a Dó hoje, né, que muitas vezes a gente tem a ideia de que, puta, Rodrigo, para usar IA eu preciso fazer algum curso, preciso de algum conhecimento. Não, cara, só converse com o ChatGPT, encontre um problema da sua vida. Eu vou dar um exemplo prático, que eu tava um dia desse tentando mexer com OBS. Cara, não sabia nada de OBS. Eu quero aprender OBS. Porque eu quero... para gravar a tela. Para gravar a tela, OBS Studio. Porque o que eu queria fazer? É difícil mexer. É difícil mexer no OBS, né? Depois eu descobri que não é tão simples. Aí eu queria gravar um vídeo, só que eu queria que esse vídeo saísse em download em 2 formatos. Um pro Reels no Instagram automaticamente e um para formato YouTube. Os dois. Então eu não queria ter 2 trabalhos, não queria gravar o vídeo 2 vezes. Ele tava querendo muito, né? E aí eu tentei pesquisar no YouTube vários vídeos de pessoas tentando falar isso, só que ninguém conseguia explicar isso. Pô, acho que não dá pra fazer. Aí, vou perguntar pro Claudio, dá pra fazer. Ele foi lá e me explicou, baixa esse plugin, anota isso, mexe nessa configuração, faz isso. Ele me ensinou. Eu não precisei fazer nenhum curso, eu não precisei ficar lendo um monte de manual, de material o dia inteiro pra aprender isso. Então, a mensagem que eu falar pra vocês é, cara, só use a. Use, porque ela mesma vai te ensinar exatamente a resolver o problema que você encontra no seu dia a dia. E a forma mais fácil de você usar é encontre o problema no seu dia a dia e ajude e peça pra IA te ajudar a solucionar esse problema. Finge que é o Google. Como você usa o Google, finge que é o Google. E todo mundo fala que esse é o nível mais básico, né? Mas, cara, começa por aí, finge que é o Google. Aí, né? Tudo bem, não tem problema. Isso. Depois a gente vai sofisticando o negócio. Muito bom. Muito bom. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Rafael. Foi ótimo. Muito obrigado. Papo. Esperamos vocês e... Precisamos fazer... Cara, esquecemos de fazer a chamada. Ativa o sininho, se inscreve no canal, acompanha aqui e comenta aqui no nosso podcast o que mais que você quer. Se você ficou com alguma dúvida e se você quer que a gente chame alguém específico, se você quiser que a gente fale de alguém específico ou de alguma ferramenta, cara, só coloca aqui nos comentários, vamos conversar e vamos trazer o melhor de IA na medicina para vocês. É isso, galera. Esperamos vocês nos próximos episódios. Valeu! Um abraço, pessoal. Obrigado pelo convite. Até a próxima.